O que eu mais tenho visto hoje em dia é estudante decepcionado com o seu rendimento e a maneira que está estudando. Ou porque não está conseguindo cumprir o cronograma, ou porque não está evoluindo da maneira que gostaria. Muita gente fala para mim que bateu num platô de 70% e não consegue sair. E pior, muita gente pensando em desistir dos estudos. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você as 5 perguntas que, se você responder, com certeza não vai se decepcionar com os estudos e vai tornar o seu estudo muito mais prazeroso e produtivo. E se você não me conhecia, meu nome é Matheus Andrade, fui aprovado em 6 concursos, 2 em primeiro lugar, e nesse canal eu compartilho o que realmente fez a diferença na minha trajetória e que pode ajudar você também. Então, se você quer se tornar um estudante melhor, já clica aqui em curtir e já se inscreve no canal. E o primeiro passo é você responder a pergunta: quanto tempo eu vou estudar? E para responder essa pergunta, você vai ter que ter um passo anterior, na verdade, porque o que eu vejo muito comum de erro de estudante é tentar enfiar o estudo, né, seja o estudo para concurso ou qualquer tipo de estudo, dentro de uma rotina que muitas vezes já está cheia. Então você começa tirando algumas coisas e liberando espaço. Depois que você liberar o espaço, você vai determinar quanto tempo você vai estudar por semana. E é importante que seja por semana e não por dia, porque os dias podem variar, pode acontecer alguma coisa, mas se você fizer esse cronograma por semana, você vai ter muito mais chances de cumprir. E a regra, quando você está começando a estudar, é começar pequeno. Claro, pensando em aumentar e tentar crescer o mais rápido possível, mas você começa pequeno. Respondida a pergunta de quanto você vai estudar, você vai para a segunda pergunta, que é quando você vai estudar. E aqui você tem que ser preciso e vai variar de acordo com a sua rotina. Você vai determinar exatamente: eu vou estudar no período da manhã e no período da tarde, todos os dias. Vou estudar 1 hora antes de ir, por exemplo, 1 hora antes de ir para o trabalho, 1 hora antes de ir para a faculdade, depois que eu chegar da faculdade, enfim, não sei como é a sua rotina. Pode variar se você, por exemplo, trabalha em rotina de escala, mas o importante é que você determine exatamente quando você vai estudar, seja no período da manhã, da tarde, da noite. Quanto mais específico você for, melhor. Mas, Matheus, eu posso de repente determinar uma rotina em que eu estudo 2 vezes por semana, 3 vezes? Pode, mas eu não recomendo. Eu acredito sinceramente que quem estuda todos os dias tem mais vantagem. Tem até um documentário do Michael Phelps que ele conta que ele ficou 6 anos sem perder sequer um dia de treino. 6 anos treinando todos os dias. Ele comentava que ele teve 50, 60 dias a mais de treino do que qualquer concorrente dele. E fez diferença, obviamente. O cara é o maior atleta olímpico. Terceira grande pergunta que você tem que responder é: onde você vai estudar? E pode parecer bobo, né? A gente está num momento de pandemia, provavelmente você não tem opção de estar estudando presencialmente em algum lugar, numa biblioteca, tá tudo bem. Agora o que eu quero te falar é que está todo mundo nas mesmas condições. Todo mundo está tendo que achar jeito de estudar em casa. Então, se, por exemplo, vai ser estudar em casa, coloca isso, responde essa pergunta: eu vou estudar no meu quarto todos os dias. E você já determinou a quantidade de horas e o horário que você vai fazer. Agora, importante, sobre o ambiente de estudo, ele tem que ser o mais agradável possível, lembra? Você vai passar várias horas lá. Então não faz sentido você estudar com uma cadeira ruim, não faz sentido você estudar com uma iluminação baixa, não faz sentido ainda mais você estudar com o seu celular perto. Acredita em mim, o celular é o grande vilão hoje de todo mundo que quer estudar. Existe até um estudo que fala que se o celular estiver no mesmo ambiente que você está, mesmo que ele esteja desligado, sem bateria, sem energia, ele tira 20% da sua atenção. Isso acontece porque é como se a gente deixasse uma janela em aberto. Porque sempre o celular te notifica, você recebe uma ligação. Ele é um mecanismo de receber informações, né? De receber inputs, aí, de entradas de informação. E sempre que você deixar ele próximo, o seu cérebro deixa uma janelinha aberta, como se dissesse: daqui a pouco vai aparecer alguma coisa e eu vou ter que parar. Então é igual no computador, você deixou uma janela aberta. Então, se você pegar esse celular, guarda ele dentro da gaveta. Não deixa ele num lugar nem que você consiga ver. E além disso, um local de estudo organizado. É fundamental. Eu sou um cara extremamente bagunceiro nas minhas coisas, mas sempre que eu estudei para concurso público, eu mantinha a minha mesa o mais organizada possível. Isso porque diminui a sua aprendizagem e não é gostoso ficar num ambiente que é bagunçado. Então, arrume essa mesa aí e tenta estudar num lugar mais organizado possível. E antes de falar do quarto, é claro, é hora de eu te lembrar para você dar o curtir aqui. Porque se eu não falo, você não lembra. Então é bem rapidinho. Vai dar o curtir e se inscreve também no canal. A quarta pergunta é: o que eu vou estudar? Como assim, Matheus, o que eu vou estudar? Exatamente. Se você não sabe o que você vai estudar, acontece aquele problema da gente, quando vai começar a estudar, se debater por qual matéria eu começo.
começo pela que eu mais gosto, começo pela que eu tenho mais dificuldade, vou fazer uma no meio termo ali que não é nem difícil nem fácil. Enfim, mas você vai ficar se debatendo. E esse processo de tomar essa decisão vai gastar energia e vai fazer com que você fique ali procrastinando e muitas vezes não comece logo. E o que eu vou indicar para você é o estudo por ciclos. Eu particularmente não gosto daquele estudo engessado, segunda, terça, quarta, que você coloca exatamente o que você vai estudar. Eu prefiro por ciclos. Por quê? Porque se acontece alguma coisa, você sabe exatamente o que você precisa fazer na matéria seguinte. Quando você está estudando com blocos fechados, segunda é português, terça matemática, quarta informática, se acontece qualquer coisa na segunda ou na terça, no outro dia você não sabe se você estuda a matéria anterior ou se estuda a próxima matéria e vai virando uma bagunça. Agora, o estudo por ciclos, ele vai te dar a sequência que você vai estudar. Então, você vai sentar, vai pegar o seu material e vai estudar a próxima matéria que está estabelecida no ciclo. Não importa que dia é sempre a próxima matéria. E aqui eu vou te dar até mais uma recomendação. Estou com uma apostila aqui, que é uma apostila do meu programa, né, na parte de direito para o escrevente. E muita gente vai começar a estudar e começa a viajar. Você precisa começar rápido a estudar. E aí, por exemplo, você olha para uma apostila dessa aqui, muito grossa, o que você pensa? Nossa, preciso acabar essa apostila, ela é gigante. Cara, não é assim que você estuda. Vou te explicar como é que você estuda. Você vai pegar lá o seu cronograma de estudo, você vai olhar qual a próxima matéria. Então, eu vou pegar uma matéria aqui, a próxima matéria vai ser Direito Constitucional, página 319. Você não olha para tudo, você vai na página 319, ó, seguinte, página 319, bem simples. Cheguei, ó, Direito Constitucional. O que você vai fazer? Vai começar a estudar na página 319 e vai estudar durante o seu período de estudo. Eu recomendo entre 50 minutos e 90 minutos de estudo, é o que mais funciona para estudante. Você acabou de estudar isso, você vai fazer suas questões e tal, beleza, fechou sua apostila. Percebe? Você não pode ficar olhando para o todo. Se você for olhar para o todo, você vai se bloquear. Você não pode ficar olhando para a quantidade de nota que você precisa fazer, tudo que você precisa ver, você só precisa fazer isso. Olhei a próxima matéria, é Direito Constitucional. Abri Direito Constitucional, vou estudar Direito Constitucional. Percebe que só isso já faz ficar muito mais leve o fardo que você tem que carregar, que já é pesado pela pressão do concurso público. Então faz isso ficar leve, não fica preocupado com o resultado. Preocupa com o que você tem que fazer agora. Sentar, pegar a próxima matéria e estudar ela. Simples assim. Quinta pergunta, e essa talvez uma das perguntas que mais travam as pessoas de evoluírem nas notas, que é como você vai estudar. Você precisa sim de algum método, você precisa tentar estudar com técnicas que vão favorecer. Por exemplo, o que não funciona, reler e ficar grifando. Ah, Matheus, mas é tudo que eu uso, é tudo que a maioria dos estudantes usam. Mas é ineficaz. Você pode usar isso? Pode. Se você está começando agora, não vai fazer tanta diferença. Agora, se você já está num platô e está querendo romper essa barreira e realmente avançar e se tornar um cara com chances reais de ser aprovado, você precisa melhorar os seus métodos. Então, por exemplo, fazer muitas questões eu imagino que você já saiba da importância, mas além disso, fazer recuperação ativa da informação, que é pegar o que você estudou e depois tentar se lembrar sem olhar o que você estudou. Isso vai exigir muito mais durante o seu período de estudo, mas também vai fazer com que você retenha muito mais informação. Então tem sim uma maneira de estudar mais inteligente. Não adianta sair estudando, fazendo as mesmas coisas. Eu sempre lembro um exemplo de uma amiga, que foi quem mais me falou de concurso público quando eu comecei a estudar. Ela era um pouco mais velha e ela era muito motivada, ela queria muito passar no concurso. E aí um dia ela me contou que já tinha passado a limpo a Constituição, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes. Mas, cara, que fosse uma vez. Você não tem noção o que é uma Constituição Federal para você reescrever. Ela fez exatamente isso. Ela pegou a Constituição e reescreveu. Passou a limpo. E aí você fala, nossa, Matheus, ela é muito motivada. Ela aprendeu muito? Não aprendeu nada. Reescrever não exige nada, você simplesmente está no Ctrl+C, Ctrl+V. Então veja, não é só motivação, você precisa utilizar as técnicas certas. Inclusive, porque o concurso que ela estudava na época não caía a Constituição inteira. Então repara, é colocar muito esforço em algo que não vai dar resultado. E talvez esteja acontecendo isso com você. Então começa a se policiar e melhora os seus métodos de estudo, principalmente quando você já está mais avançado. Bom, essas foram as 5 chaves. E se você gostou, agora eu quero seu curtir e, claro, deixar um comentário aqui para mim falando o que você mais gostou desse conteúdo e o que você quer ver no canal para eu poder te ajudar ainda mais. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.